Bem-vindo, agricultores de baunilha da Indonésia. Meu nome é Daniel e este canal é para ajudar os agricultores a melhorar as boas práticas agrícolas, para reduzir a ocorrência de doenças nas plantações de baunilha e aumentar a produção e a longevidade das plantas. Hoje vou discutir a indução de flores. Por que, quando, onde e como realizá-la corretamente. Esta atividade visa estressar as plantas de baunilha e forçá-las a florescer com cuidado. Quando deve ser feita? Deve ser realizada na estação seca, quando as plantas estão robustas o suficiente para suportar os frutos. Uma planta de baunilha precisa ter pelo menos 10 vinhas enroladas, todos com raízes saudáveis e robustas. Se a indução de flores for tentada em plantas sem um sistema radicular forte, as plantas morrerão após a colheita, pois não terão nutrientes suficientes para se sustentar e suportar os frutos de baunilha. Em quais áreas essa técnica deve ser aplicada? Em locais onde a seca não é clara ou é curta, a baunilha planifolia necessita de 6 a 8 semanas de clima seco para florescer. Existem áreas onde a estação seca geralmente dura apenas 3 a 4 semanas, ou onde o tempo ensolarado é muitas vezes interrompido por 1 ou 2 dias de chuva. Isso pode ocorrer principalmente em regiões próximas ao Equador, abaixo de 15 graus de latitude norte e sul. A técnica de indução de flores mostrada neste vídeo é melhor realizada nessas regiões. Devo alertá-lo para não usar técnicas prejudiciais, como arrancar as raízes, pois essa prática matará o sistema radicular da baunilha. Se você remover as raízes da cobertura morta, a planta produzirá flores e frutos de baunilha, mas a planta não terá raízes para se alimentar e nutrir seus frutos. Os frutos da baunilha apodrecerão e não terão aroma. Como induzir a floração de maneira adequada? A técnica correta é chamada de suspensão e inclinação. Isso é feito para aumentar a indução das flores, retendo a seiva. É importante notar que a maioria das flores na planta de baunilha aparece naturalmente nas vinhas jovens descendentes. Pendurar vinhas e reter a seiva ajudará a planta a alcançar a indução das flores se as condições climáticas forem favoráveis. Primeiro, escolha 4 ou 5 vinhas saudáveis que brotam dos ramos da árvore de suporte. Remova cuidadosamente as vinhas. E deixe-as penduradas sem enrolá-las sob uma cobertura morta. Corte as pontas das vinhas a cerca de 15 centímetros da extremidade. É muito importante não confundir o looping com pendurar ou tombar. Pendurar e tombar a vinha é uma atividade que acontece uma vez por ano somente, e é realizado somente na época da seca. O looping de brotos e a cobertura morta são atividades de manutenção de rotina, que são realizados sempre que houver brotos longos que ultrapassam a cobertura morta na parte inferior da planta e disparam para cima. Além disso, não deixe brotos cortados na sua plantação de baunilha. Por causa do alto risco de infecção por fungos, descarte corretamente fora da plantação de baunilha. O que fazer se a seca não acontecer? Se novos brotos surgirem em vez de flores, corte os novos brotos e aguarde o tempo seco. Você pode reduzir a sombra, que tem como objetivo reduzir gradualmente a sombra para permitir que a luz solar chegue às plantas de baunilha. Isso também deve ser feito logo antes da esperada estação seca. Por que isso é feito? Para induzir a floração, precisamos aumentar gradualmente a quantidade de luz solar que atinge as plantas de baunilha. Isso é feito podando alguns ramos por semana na árvore de suporte, reduzindo gradualmente a sombra de 3 a 4 semanas até que a sombra atinja 50%. Não corte todos os ramos de sombra de uma vez para evitar queimar as vinhas e as raízes para proteger a sua planta do sol. Assim que os botões florais aparecerem, sombreie a planta de baunilha com material adequado e proteja as raízes adicionando nova cobertura morta na cobertura morta existente. É muito importante não deixar as vinhas expostas para evitar danos causados pela luz solar. Se você achou este vídeo útil, curta, inscreva-se e comente. Até a próxima no seu cultivo ou no próximo vídeo. Obrigado!